Olá a todos, o meu nome é Emery Cuna, faço parte da turma de contabilidade do primeiro ano e venho fazer uma apresentação sobre a contabilidade das sociedades. Neste vídeo, nós vamos compreender os principais conceitos, tipos de sociedade e as regras que orientam as constituições e a constituição de uma empresa e o funcionamento das empresas com personalidade jurídica aqui em Moçambique. Bom, o nosso conteúdo ou a nossa apresentação está organizada da seguinte forma. Primeiro, vamos fazer uma breve introdução para contextualizar a matéria. Em seguida, vamos falar do enquadramento legal. Em seguida, vamos ter uma teoria da contabilidade de sociedades, os tipos de sociedade em Moçambique, requisitos de constituição, capital, socialização de capital, consequências do incumprimento e, por fim, vamos, eh, vamos fazer, vamos ter alguns exercícios práticos para consolidar o nosso conhecimento. Bom, para contextualizar, primeiro vamos a dizer que a contabilidade de sociedade é o ramo da contabilidade que estuda a constituição, funcionamento e dissolução das empresas com personalidade jurídica. O objetivo é garantir a transparência financeira e o cumprimento das normas legais. Em Moçambique, segue as regras do Código Comercial, com Código de Sociedades Comerciais e o Sistema de Normalização Contabilística. A contabilidade das sociedades é o ramo da contabilidade que estuda a Constituição, como aqui diz. Resumindo, ele estuda a Constituição, o funcionamento e a dissolução das empresas. O seu principal objetivo é garantir transparência financeira e o cumprimento de normas legais. Em Moçambique, a contabilidade da sociedade é regida por esses três instrumentos, que são o Código Comercial, o Código das Sociedades Comerciais e o Sistema de Normalização Contabilística, neste caso com a sigla SNC. Cada um deles tem uma função essencial. O Código Comercial estabelece as regras gerais do comércio. O CSC regula detalhadamente a constituição, funcionamento e extinção das sociedades. E o SNC define as normas de registro e relato financeiro, alinhadas com as normas internacionais IFRS. O enquadramento legal. O enquadramento legal da contabilidade societária baseia-se, portanto, em três pilares, como estão aqui descritos: Código Comercial, Código de Sociedades Comerciais, Sistema de Normalização Contabilística. Estes três pilares, o Código Comercial, com o Decreto-Lei número 2 para 2005, define as regras gerais aplicáveis às atividades comerciais e às sociedades em geral. O Código de Sociedades Comerciais, que é a Lei número 21 para 2019, que esta lei substitui a anterior e traz atualizações que facilitam a criação de empresas, promovendo o empreendedorismo. E o Sistema de Normalização Contabilística CNE substituiu o artigo POC e introduziu princípios modernos de contabilidade alinhados às normas internacionais de relato financeiro, as IFRS. Este enquadramento geralmente garante que toda a empresa em Moçambique sigam práticas transparentes e comparáveis a níveis internacionais.
Com a teoria geral da contabilidade das sociedades, a teoria geral da contabilidade das sociedades foca-se na separação entre o patrimônio da empresa e o patrimônio dos sócios. Isso significa que a empresa tem uma identidade própria, distinta dos seus proprietários. O objetivo é garantir que todas as operações sejam registradas de forma fiel, clara e transparente, permitindo que as informações contabilísticas sejam úteis para os sócios, investidores, credores e também para o Estado. Entre os princípios fundamentais da contabilidade societária, destacam-se continuidade, entidade, especialização de exercícios e prudência. A continuidade, ela assume que as empresas continuarão em funcionamento. A entidade separa o patrimônio da empresa dos sócios. A especialização dos exercícios reconhece as receitas e gastos no período em que pertencem. E a prudência, ela orienta a registrar as despesas e perdas assim que são conhecidas, e os lucros apenas quando são certos. Hum, os tipos de sociedade de Moçambique. Em Moçambique existem diferentes tipos de sociedades comerciais. Cada um adequa a um tipo de negócio. As principais são a sociedade por cotas limitada, que a outra é a sociedade anônima, a SA. A sociedade por cotas, ela tem um capital dividido em cotas. A divisão de sócios é limitada ao valor das suas cotas. É mais comum entre pequenas e médias empresas. A, soci- eh, a sociedade anônima, ela tem um capital dividido em ações. Também possui uma responsabilidade limitada. É usada mais em grandes investimentos ou empresas que pretendem captar capital de vários investidores. Uh, sim. Existem outras formas ou outros tipos de sociedades, como a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita. A sociedade em nome coletivo é onde os sócios respondem ilimitadamente pelas dívidas. E a sociedade em comandita, que combina sócios comanditos, ou seja, com responsabilidade ilimitada, e comanditários, com responsabilidade limitada. Como requisitos de constituição, para criar uma sociedade comercial é preciso cumprir certos requisitos legais. Em relação ao número de sócios, a sociedade por cotas precisa de pelo menos dois sócios, no mínimo. Mas existe a sociedade unipessoal, que pode ter apenas um sócio. A sociedade anônima, a SA, exige no mínimo três sócios, enquanto que as outras sociedades, como as em nome coletivo, também requerem pelo menos dois sócios. Hum, Quando o capital social mínimo, quanto ao capital social mínimo, a atual Lei número 21/2019 elimina a obrigatoriedade de um valor mínimo para uma limitada e uma SA, sociedade anônima, com o objetivo de estimular o empreendedorismo e a formalização de novos negócios. No entanto, recomenda-se que o capital seja suficiente para o arranque de empresas,
seja credível perante bancos e fornecedores e adequado à dimensão e riscos de atividade. Ahm, Quanto à realização de capital, a realização do capital é o momento em que um sócio entrega efetivamente o valor prometido para formar o capital social da empresa. As principais regras são: no ato da constituição, pelo menos 50% do valor de cada cota ou ação deve ser paga em dinheiro. Entradas em espécies, como bens ou mercadorias, devem ser totalmente entregues e avaliadas por um perito independente. O prazo para integralizar todo o capital é de 5 anos. Bom, quanto, às conse- ah, quanto ah, à realização do capital, o controle de consequências do incumprimento. O não cumprimento da realização do capital tem consequências sérias. Para o sócio incumpridor, ele passa a ter responsabilidade ilimitada e solidária pelas dívidas da empresa. Pode ainda ser excluído da sociedade, perdendo o valor das cotas já pagas. Para os administradores, se não exigirem a realização do capital, também pode ser responsabilizado judicialmente. Por isso, existe um controle rigoroso com os mecanismos aqui listados. O notário ou advogado exige um comprovativo bancário da entrega de capital e as entradas em espécie exigem relatório de avaliação independente. Hum, Vamos agora para os exercícios práticos. Bom, temos aqui o nosso exercício de duas sociedades, referente a duas sociedades, que diz: o primeiro exercício diz: a sociedade Vamos Vencer, sociedade anônima, constitui-se em Maputo com um capital de 6 milhões de meticais, subdividido em 6.000 ações, de valor nominal de 1.000 meticais cada. Todas as ações emitidas foram subscritas e os acionistas entregaram 50% em dinheiro como primeira prestação. Bom, como é nos dito, primeiro nós vamos fazer um lançamento de emissão de ações, que vamos usar a conta 1.3, outros instrumentos financeiros, no valor de 600.000 meticais, que no caso seria 600, não, 6 milhões de meticais, que é o valor do capital total investido. Sendo assim, 600 milhões, 6 milhões, e vamos creditar a conta de 5.1 de capital no mesmo valor. Em seguida, nós vamos registrar a subscrição das ações, que vamos debitar a conta de outros devedores, neste caso as subscrições de capital, subscritores do nosso capital, no valor de 6 milhões, que é o valor que corresponde ao capital total investido, e vamos creditar a conta 1.34 no mesmo valor. E por fim, vamos fazer a realização do capital. A realização do capital implica
Aqui diz que todas as ações emitidas foram subscritas e acionistas entregaram 50% em dinheiro como primeira prestação. Na realização do capital, nós vamos apenas realizar metade do nosso capital total, pois foi este o valor ahm, emitido para a realização. Neste caso, como é o, um recebimento de dinheiro para a empresa, seria vamos debitar a conta bancos, porque refere-se a receber dinheiro no valor de 3 milhões, no caso, pois seria 50% de 6 milhões, e vamos creditar a nossa conta de subscritores no mesmo valor para cá fazer a nossa realização de capital. O próximo exercício diz que, em maio do corrente ano, constituiu-se a Sociedade Kenny e Agnes Limitada, com um capital de 100 mil meticais, subdividindo nas duas seguintes cotas: sócio Ken, 70 mil meticais, sócia Agnes, 30 mil meticais, e o sócio Ken entregou os seguintes valores ativos de ativos para a realização: numerário 20 mil meticais, depósito à ordem na conta da empresa 50 mil meticais. A sócia Agnes entregou clientes 20 mil meticais, mercadorias 10 mil meticais. Ahm, Resolução. Ahm, ahm, Primeiro, como se trata de uma sociedade por cotas, vamos apenas, neste caso, já não precisamos fazer três operações, apenas contém duas. Se trata da subscrição do capital e da realização do capital. Na subscrição do capital, nós vamos subscrever o valor que por eles foi dito que seria entregue. Ou seja, vamos debitar a conta de subscritores, que é a conta que vamos adicionar as contas dos nossos sócios e o valor imposto nelas será o valor que foi subscrito por eles. E a crédito, vamos creditar o nosso capital social no valor total de 90 mil, pois o somatório do nosso capital é esse. Em seguida, vamos ter a realização do capital. A realização do capital, vamos debitar, visto que o sócio Ken entregou os seguintes valores de ativos em numerário 20 mil e depósito à ordem na conta 50 mil, nós vamos debitar o nosso caixa, pois ele deu-nos dinheiro em espécie, no valor de 20 mil, e depositou-nos 50 mil, fechando a sua subscrição de 70 mil. E a nossa sócia Agnes, que subscreveu 30 mil meticais, ela entregou-nos clientes no valor de 20 mil e mercadorias no valor de 10 mil. Sendo assim, nós vamos debitar clientes, porque é um ativo, em 20 mil e mercadorias em 10 mil. A crédito, nós vamos pôr a conta de subscritores, pois estamos a realizar o capital, sendo assim o Ken tinha subscrito 70 mil e ele cumpriu com a sua subscrição, o mesmo para a Agnes, sendo assim, tendo a nossa realização do capital. Bom, em resumo, a contabilidade das sociedades é essencial para garantir a transparência,
o controle e a credibilidade das empresas. Através dela, é possível acompanhar o cumprimento das obrigações legais e financeiras, protegendo tanto os sócios quanto os credores e o próprio Estado. Ahm, Espero que a explicação tenha ajudado a compreender melhor a importância da contabilidade de sociedades e como ela funciona na prática. Muito obrigada pela atenção dispensada.